um ser humano consegue, talvez um ser humano que nem o Léo, consiga ler o artigo em 30 segundos, ele consegue saber se aquilo lá é lixo ou se aquilo lá é realmente bom. Por quê? Porque ele vê a robustez, vê se o método foi certo, vê se o número de pessoas batem com o que ele está dizendo que é capaz de fazer, conhece as limitações, mesmo que você faça isso com 1.000 pessoas, não quer dizer que o negócio vai funcionar 100%. E o IA não consegue ainda fazer esse discernimento. E aí, se você coloca 1,5 milhões de artigos todo ano na cabecinha dela, ela vai aprender coisas erradas, porque tem muita coisa errada ou com não robustas nessa literatura biomédica. Então, não é porque está publicado que é verdade. Fala, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do BBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. Lu, hoje nós vamos falar de treta, nós vamos falar de inteligência artificial. Treta. Então, nós vamos bater um papo super legal, cara, com um cara que entende muito sobre o assunto. O nome dele é Helder Nakaya e vocês vão amar esse episódio, porque a ideia é trocar todos os pontos bons e ruins da inteligência artificial para a saúde nesse momento. Então, para você que sempre teve dúvida se usa, se não usa, se é preciso, se não é preciso, venha escutar que o bate-papo vai ser legal. Um recado para todo mundo: se você é médico ou estudante de medicina, não se esqueça que o patrocinador oficial do PBcast é a Medicoff. É a melhor escola de treinamentos de médicos e estudantes de medicina para você passar em provas de residência, que está ficando cada dia mais difícil de passar, e provas de título. Se você quiser conhecer todos os produtos da Medicoff, clica aqui na descrição do vídeo ou aqui no Spotify e use o nosso cupom PBEcast. É isso aí, então solta a vinheta. Fala, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô muito feliz porque eu e a Lu ficamos alguns meses tentando procurar alguém para falar de um tema tão complexo quanto inteligência artificial. Complexo e pedido, né, Léo? Pedido toda hora a galera quer saber. E todo mundo sabe, né, galera? A gente só convida pro PBcast pessoas que a gente fala assim, nós temos absoluta confiança nessa pessoa, que nós não vamos desinformar a audiência. E eu conheci o Helder por uma dessas coincidências boas da vida. A gente não teve nem a possibilidade de apertar a mão do outro num evento no Albert Einstein, que a Lidiane, nossa amiga, que ela que já participou do PBcast também, ela falou assim, esse cara aqui é brilhante. Eu fiquei para assistir a aula do Helder, na hora que acabou eu saí correndo de lá, e aí eu comecei a seguir o Helder, e cada vídeo que o Helder coloca, eu aprendo um pouquinho mais sobre inteligência artificial. Então nós vamos bater um papo sobre isso. Helder, seja muito bem-vindo ao PBcast, cara. Conta pra galera qual que é a sua formação, de onde você veio e por que você está trabalhando com IA aí, pra gente começar a bater um papo. Muito obrigado, tá, cara? Seja muito bem-vindo. Léo, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu também te admiro bastante, assisto seus vídeos e sigo você nas redes. Eu já trabalho com inteligência artificial há mais de 20 anos, só que era inteligência que a gente chama de inteligência preditiva, que é você usar aprendizado de máquina, que é uma coisa que não é tão recente assim, que a gente estava tentando entender, por exemplo, no laboratório que eu lidero, entender por que, por exemplo, algumas pessoas desenvolvem câncer, ou por que algumas grávidas, quando são expostas ao vírus Zika, vão dar à luz a bebês com microcefalias, enquanto outras não. Por que algumas pessoas que são infectadas pela febre amarela morrem e outras não? Então, para poder predizer quem vai ter um certo desfecho, a gente usa esses algoritmos de aprendizagem de máquina, que a gente tenta entender padrões dentro dos dados biológicos que consigam permitir a gente identificar ali. Só que, obviamente, no final de 2022, a gente já estava trabalhando antes do chat GPT, né? Porque a gente estava trabalhando com o GPT. O chat é só a interface que conversa, que ficou popular em novembro de 2022. E antes disso, a gente já estava fazendo projetos com essa IA generativa, que agora não é a IA preditiva, é uma IA que consegue gerar texto, gerar imagens. E aí a gente aplica isso para vários outros problemas relacionados com a saúde. Então, nosso laboratório ele tenta usar diferentes algoritmos, diferentes métodos para resolver problemas de saúde. Que legal. O Helder, qual que é a sua formação, cara? Léo, então, eu sou biólogo, na verdade. Que legal! Que legal! A gente ficou curioso assim, será que de que área que ele é? Da saúde, ou se ele é da área da TI, essas coisas assim. Que legal, eu achei que ele era engenheiro de dados, alguma coisa assim. Porque eu sou japonês, então talvez o meu gênio japonês me ajuda. Mas eu sou biólogo e eu acho que a força do laboratório está nisso, tá em a gente focar na pergunta biológica, não no método. Então, a gente teve que aprender a bioinformática, aprender ciência de dados para poder responder a pergunta, mas o foco é a pergunta que a gente quer resolver, né? E não
o método Então, em é si. bem focado em soluções de problemas de saúde. Exato. Perfeito. Que legal. Ô, Helder, qual que é o nome do seu laboratório? Chama Inova, se eu não me engano. O Inova é o prédio que a gente fica, o laboratório se chama Laboratório de Ciências de Biologia de Sistemas Computacional. E a gente tem um nome em inglês porque era mais internacional, que é o Computational Systems Biology Laboratory, CSBL, que era porque a biologia de sistemas era como a gente começou aqui na Universidade de São Paulo e depois a gente migrou para o Hospital Israelita Albert Einstein. Que legal, Helder, muito legal. Helder, explica talvez para uma pessoa que não entenda absolutamente nada, porque muitos de nós, a gente usa, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini e tal, e a gente não sabe o que é inteligência artificial por definição. Quando eu faço uma pergunta para o ChatGPT de saúde, por exemplo, meus exames deram isso. E aí, o que ele faz? Ele é simplesmente um buscador que ele busca informações e tenta compilar. O que é esse troço aí? Pois é difícil, na verdade, definir, porque depende também de que tipo de inteligência artificial você está falando. Porque se você for pensar, até a nossa inteligência é difícil definir, né? Por exemplo, se eu te mostrar uma foto de uma maçã, você sabe que é uma maçã porque os padrões visuais daquela maçã, você aprendeu que aquilo é uma maçã, certo? Mas se eu só você ouvir o barulho de alguém comendo uma maçã, você consegue reconhecer aqueles padrões sonoros como sendo uma maçã. O cheiro da maçã é o padrão olfativo que faz você reconhecer. Então, no final das contas, a gente interage com o mundo através de padrões. Então, a nossa inteligência é identificar padrões, predizer o que vai acontecer com o mundo físico, tentar pensar em algo. E até a inteligência biológica tem diferentes explicações. Por exemplo, uma inteligência que você promove uma ação ou causa fome no organismo e ele vai atrás da comida, isso é inteligência. E a nossa inteligência é uma inteligência que a gente é capaz de reconhecer o que um outro ser está sentindo. E isso é muito difícil de fazer. Então, uma coisa é você reagir a um estímulo, que muitos animais fazem, outros é você conseguir pensar para frente o que vai acontecer, e o outro é você... Esse que é o mais difícil, você conseguir tentar pensar o que o outro está pensando. E aí, se você for ver a inteligência artificial, é mais ou menos a mesma coisa. Você consegue criar máquinas que consigam perceber padrões e predizer alguma coisa, como a IA preditiva, e você consegue ter máquinas que são, entre aspas, criativas, porque elas vão gerando imagens que, obviamente, ela treina em padrões, mas elas predizem em outros. E aí que eu acho que está a grande beleza, porque os primeiros testes que eu faço com inteligência artificial generativa é ver se eles conseguem entender o que nos faz feliz ou tristes, e é impressionante como eles, a IA, a artificial, conseguem entender o que toca nosso coração, né? E essa que é a parte assustadora, na verdade, porque eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais das implicações na área da saúde. Tem coisa que a gente quer um ser humano interagindo com a gente, cuidando da gente, falando para a gente que vai dar tudo certo. E tem outras que não importa, você só quer o melhor diagnóstico, o melhor tratamento, e aí pode ser um IA que faça isso. Mas essa hora que a IA começa a ficar com sinais de empatia, sinais de te entender tão bem quanto o ser humano, essa é a hora que me assusta, porque... Bom, aí tem muitas implicações filosóficas que a gente pode discutir daí para frente. Deixa eu fazer uma pergunta inicial para o Helder aqui, Lu, que me lembrou de uma coisa. Nós fizemos um podcast, o Helder, com o Dr. Bruno, ele é oncologista, tá? E ele falou assim, cara, eu não sei se você tem esse dado na mão, provavelmente o Helder é o cara que sabe tudo de dados. Tem um artigo publicado na Biostatistics que eu amo. Todas as minhas aulas eu coloco esse slide agora. Eu falo assim, a cada 100 ideias de novos fármacos para oncologia, 3 vão passar, vencer as etapas da ciência. Um ensaio clínico de fase 1, fase 2, fase 3, e ser aprovado, por exemplo, pela Anvisa ou pelo FDA. Eu até brinco, é muito provável que a nossa ideia incrível de oncologia vai dar errado. Em vacinas é 33%, antibióticos é 25%, na média é 20%. Então, assim, a chance da nossa hipótese incrível lá no laboratório, ela está errada e não está certa, é enorme. O Dr. Bruno, que virou um grande amigo meu, cara mega inteligente, ele falou o seguinte, ele trabalha com genética em câncer, em oncologia. E ele falou que as IAs,
que eu acho que não é a generativa, é a preditiva. É a preditiva. Ele fala assim, cara, a IA pode nos ajudar a cortar caminhos para a gente errar menos nas escolhas de padrões genéticos. Você tende a concordar com isso? Faz sentido esse raciocínio? Eu concordo 100%, Léo. Na verdade, já existem vários laboratórios que são chamados laboratórios autônomos. Porque se você for pensar, o que é um médico? O médico é alguém que recebe alguns padrões de inputs, né? O exame, os sintomas, processa aquilo no cérebro dele, lembra dos casos anteriores, vê o que ele estudou, e depois tem um output, que basicamente é o diagnóstico, o tratamento, a interação. Na verdade, é como qualquer ser humano interage com o mundo. Isso é igualzinho em computador, assim, você tem um input, processamento e output. E aí você consegue escalonar isso com IA, porque agora você consegue colocar milhões de dados de input, milhões de processamentos e ter um output mais preciso. Então, essa seria uma IA preditiva. Cientista é a mesma coisa. O que nós somos, cientistas? A gente é alguém que lê um monte de artigos, muito artigo, tem umas ideias, umas hipóteses, uns insights, que aí a gente planeja um experimento, executa o experimento, depois a gente analisa os dados, cria novas hipóteses, faz outros experimentos e depois publica o artigo. Cada uma dessas etapas já são possíveis de automatizar com uma IA que é chamada de a Narrow IA, que é uma IA estreita, que é uma IA que é especializada em fazer cada uma dessas etapas, de ler o artigo, depois outra que é para pensar numa hipótese, depois outra que planeja o experimento, depois um robô para executar o experimento. Então, o laboratório autônomo é o laboratório que, na verdade, eles conseguem colocar essas IAs narrows, estreitas, trabalhando entre si para resolver problemas científicos. E é impressionante como isso está evoluindo. Tem um exemplo da Nature Medicine que saiu esse ano, que é da fibrose idiopática pulmonar. Fibrose pulmonar idiopática, que é uma doença que não tem cura, e aí eles colocaram uma IA para, entre aspas, ler os artigos e dizer qual que é o melhor alvo para um fármaco para tratar essa doença. Aí a IA falou assim, olha, é esse gene aqui, TNIK, essa proteína TNK, que todos os cientistas falam, ué, que diabo é isso? Como isso pode ser importante para a doença? Ninguém nunca tinha pensado nessa proteína como um alvo possível para fibrose idiopática pulmonar. E aí eles aceitaram a sugestão da IA, pediram para uma outra IA agora modelar e desenhar uma molécula pequena que pudesse inibir essa proteína. E aí o fascinante é que eles depois colocaram em 71 pacientes e mostraram que funcionava muito melhor do que o placebo. Obviamente, é um ensaio clínico ainda no início, né? Mas era uma possível cura que ia demorar muito. Na verdade, demora quase 10 anos para você chegar na concepção até você colocar em alguém, né? Eles fizeram isso. Até o olhar humano perceber essa interface, esse padrão que talvez nem estava passando despercebido, talvez aí consegue com mais precisão. Eles fizeram em 30 meses, Lu. É impressionante como rápido isso foi. Assim, é uma coisa que... Então, eu acho que a gente vai ter um boom de moléculas que vão ajudar diversas doenças. E uma dessas partes é essa IA que consegue ter hipótese, que eu achava que era a última fronteira, que eu achava que era aquela coisa que só um ser humano era capaz de fazer. E isso que me assusta. Era um negócio que essa sugestão dessa proteína nenhum ser humano foi capaz de pensar. E ela foi porque ela leu milhões de artigos, ela fez os cruzamentos que era preciso fazer e ela falou assim, olha, testa isso aqui. Posso fazer uma pergunta muito idiota, Helder? Não vai ser idiota, pode fazer. Cara, quando a gente fala desse tipo de IA, eu sou extremamente otimista. Eu sou otimista, assim, a um ponto assustador. Mas veja se eu estou falando bobagem. Nesse caso específico, os cientistas, eu acho que eles tentam alimentar a IA com um conjunto de informações já sabidas, já testadas. Ou seja, o universo que a IA vai explorar é um universo do qual você tem um... Controlado. Isso, você tem um certo controle. Eu não falo, IA, sai procurando aí, foda-se. Eu queria saber, porque o jeito que o povão usa IA... Não é dessa forma. Não é desse jeito. Porque você explicou, foi tão belo. Você falou sobre as IAs estritas, narrow, né? A gente tenta algumas vezes ter pessoas para nos ajudar a programar coisas relacionadas com o nosso trabalho, e cada um dos processos é tão específico e tão trabalhoso que eu acho que as pessoas não têm uma noção dessa para ter a precisão do que você acabou de apresentar para a gente, e acha que talvez é usando um simples chat GPT, procurando um simples programador, que seria uma solução para usar no seu consultório ali amanhã com seus pacientes.
Vocês têm toda a razão e não é uma pergunta idiota. Na verdade, eu até peço desculpas aos ouvintes se pareceu simplificado demais. Não foi num chat GPT que eles colocaram assim, me fale uma proteína que é capaz de curar fibrose idiopática pulmonar. Não tentem fazer isso em casa, pessoal. Porque, na verdade, eles usaram uma IA específica que foi treinada de uma forma muito melhor e muito mais ajustada para esse tipo de pergunta. Então, não é o seu chat GPT que vai conseguir te dar alvos para doenças que não existem. E, na verdade, a gente tem exemplos de projetos aqui. Eu tenho uma startup focada nisso, porque eu acho que vai ser isso. E um dos motivos de não funcionar com o chat GPT da vida é porque existe uma coisa chamada envenenamento de IAs. Não é alucinação, é aprendizado errado. Se você for imaginar que 1,5 milhões de artigos são publicados todo ano na área biomédica, só no PubMed, você concorda comigo que não vão ser esses 1,5 milhões que vão ser de boa qualidade ou confiável? É isso, na verdade, que o Léo mostra toda hora. Essa é a mensagem do Léo. Assim, olha, você tem que saber ler uns artigos que são realmente bons. Um ser humano consegue... Talvez um ser humano que nem o Léo consiga ler o artigo em 30 segundos, ele consegue saber se aquilo lá é lixo ou se aquilo lá é realmente bom. Por quê? Porque ele vê a robustez, vê se o método foi certo, vê se o número de pessoas batem com o que ele está dizendo que é capaz de fazer, conhece as limitações, mesmo que você faça isso com 1.000 pessoas, não quer dizer que o negócio vai funcionar 100%. E o IA não consegue ainda fazer esse discernimento. E aí, se você coloca 1,5 milhões de artigos todo ano na cabecinha dela, ela vai aprender coisas erradas, porque tem muita coisa errada ou com não robustas nessa literatura biomédica. Então, não é porque está publicado que é verdade. E aí, se você pergunta para um chat GPT da vida que foi treinada com qualquer artigo, independente da coragem manual, aquilo ele vai te dar uma resposta errada. Entendeu? Por isso que é importante dizer que nesse trabalho, eles usaram uma IA que foi feita especificamente com esse propósito, foi curada, a informação que está lá são informações confiáveis, que aí é muito diferente de você treinar. E aí, o que é esse envenenamento de IA? Envenenamento de IA é um artigo que saiu esse ano mostrando que com 250 textos errados, você consegue treinar uma IA com milhões de parâmetros, como uma LLM com milhões de parâmetros. E aí já existem evidências de que sites que são feitos por países maliciosos, com informação errada de propósito, que sabe que a IA vai lá e vai pegar aquela informação e vai treinar o modelo errado. Então, não é que ela está alucinando, ela está realmente falando coisa errada. No dia que você botou esse vídeo, foi o dia que eu te convidei. Eu preciso conversar com o Helder. Hoje foi o dia que você botou desse negócio de envenenamento de IA com 250 fontes de informações falatórias. Ou seja, ela infecta toda a cadeia de pensamento, né? Eu acho que essa primeira parte... é importante as pessoas saberem, né? Porque a gente comentou antes de a gente começar a gravar, né? Se a gente ia passar uma mensagem positiva ou negativa, e tanto eu, o Léo e o Helder, a gente pensa igual, tem coisas positivas, e o Helder deu um exemplo brilhante agora sobre esse possível tratamento de fibrose cística que ele acabou de falar, mas a gente também vê o lado negativo das pessoas, desse envenenamento que você falou assim, é uma informação que a grande maioria não sabe. Pessoas que estão investindo dinheiro para soluções em seus consultórios, em suas empresas, não sabem. E não sei porque eu e o Léo somos cientistas, mas também hoje a gente trabalha na nossa empresa, a gente tem buscado mais treinamentos empresariais, até para conduzir da nossa empresa, o quanto nos assusta quando a gente está em eventos empresariais de pessoas da área da saúde lá buscando soluções simples de IA para faturar mais, para demitir pessoas, para trocar seres humanos para inteligência artificial. E eu olhando lá no meio, como cientista, a gente fica assim, não está na hora ainda, não faça isso. E a população não está sabendo, porque, lógico que a gente não vai falar, mas são grandes empresas, são grandes nomes de pessoas que a gente conhece nesses eventos, que nos assusta de coisas que vão vir por aí. Eu sou super... Na verdade, eu brinco que a gente está passando pelos diferentes estágios do luto em relação à IA, né? Tem gente que está na negação, tem gente que está na ira, na barganha. Eu estou entre a depressão e a aceitação. Tem vezes que eu fico deprimido, porque justamente o exemplo que você falou é isso, são as pessoas que têm incentivos como lucro, e aí eles vão fazer coisas precipitadas e erradas.
que essa é a parte que me deprime, e a parte de aceitação é saber que, pô, esses riscos que a gente está correndo por causa de um IA super avançar na mão de todo mundo, traz um benefício possível que, dentre elas, a área da saúde é uma das maiores. Assim, a gente poder curar um câncer de pulmão seria maravilhoso, só que a gente tem que ver o que vai vir junto com esses benefícios, né? E aí se você lembrar quando o Google surgiu, você lembra que as pessoas... Aí os médicos reclamavam, o paciente está vindo aqui e ele Googleou já antes o que ele tinha, aí vinha aquela informação. Aí depois... E aí a mesma coisa acontece agora com o IA, né? Então a gente não tem que culpar necessariamente a tecnologia, né? Mas é o mau uso dela, tanto do lado do médico quanto do lado dos pacientes, né? Então, vocês como educadores e divulgadores têm que deixar isso muito claro, assim, da importância. É engraçado, esse tema é tão sensível, é um dos temas mais sensíveis, que a galera tá falando de IA, cara, como se a gente estivesse falando de beber água. Não é isso. Cigarro faz mal e exercício faz bem. Não é isso. É um tema sensível porque existe uma confusão, inclusive nossa, né, Lu? Eu adoro. Eu vim para esse podcast completamente ignorante, eu entendo muito pouco sobre o assunto, porque as pessoas estão confundindo um aprendizado de máquina com um campo de conhecimento delimitado para ela explorar, que tem um mínimo de confiabilidade, versus uma IA que está pública, que as pessoas podem usar, que tem um monte de coisa legal, eu vou dar vários exemplos durante o podcast aqui, que acham que isso pode chegar ao mesmo ponto. Né? Isso é extremamente perigoso. Um dado que eu tenho para dar, né, o Helder, que eu li esses dias, olha que legal, uma aluna da formação em PBE falou que ela estava conversando com o ChatGPT, e eu estou assim, ChatGPT, quando eu te faço uma pergunta de saúde, você vai na PubMed? Aí ele falou assim, ainda mais se você mandar eu ir lá. Aí ela falou assim, mas você leu os artigos completos? Aí ele falou assim, aqueles que são abertos eu posso ir. 50% do PubMed é fechado. Em outras palavras, grandes revistas não são. Várias. E algumas têm um cadeadinho, né? Então, por exemplo, a New England Journal of Medicine, para você acessar o PDFs, ela deixa você acessar 3 por mês. Deixa você ter um login e senha, fala que é humano, a BMJ tá assim também, tem vários. Então, assim, gente, quando você faz uma pergunta de saúde no IA e manda ela, IA, que eu tô falando de ChatGPT, tá? E amigos do ChatGPT, e fala para ele entrar na PubMed, ele vai nos resumos. E aí, Helder, nós temos um problemão, cara. Nós orientamos um doutorado aqui no Brasil, e essa ideia não é nossa. A maior cientista do mundo é uma mulher que chama Isabel Butron, que ela fala sobre spin em pesquisa, né? As informações de resumo de artigos científicos são exagerados. É uma coisa de eu falar assim, eu vivo brincando nisso, né? Alô, uma mulher muito bonita, e aí, é claro, eu casei com uma esposa bonita, meus filhos são bonitos. Uma coisa é eu dizer que a Bela é bonita, e a Bela é bonita mesmo, ninguém nunca olhou para minha filha e falou que ela é feia. Outra coisa é eu dizer que a Bela é a menina mais bonita do mundo. Isso é spin, eu brinco, isso aqui é um spin. Né? Eu estou aumentando a carga de informação ali. E tem um estudo que a gente já gravou um vídeo sobre isso, publicado numa revista diferentona aí, em que eles pediram IAs com diferentes prompts para interpretar o artigo. Ele tinha como acessar os artigos e tudo. E a IA fez spin. Eu falei, mas eu acho que ela vai fazer spin mesmo, porque a informação original tem spin. Eu não sei como é que ela vai tirar o spin. O próprio pesquisador faz spin. Né? Eu falei, como é que ela vai entrar no texto e vai tirar o spin? A não ser que você tenha um comando muito específico, manda compara o resultado com resumo e tal, e aí você tem que fazer uma série de outros parâmetros. De interpretação do próprio texto completo, para que ela não possa... Vamos perguntar para o chefe de novo. Nós estamos viajando muito na hora que a gente fala. Não. Na verdade, antes do ChatGPT, eu já tinha analisado quase 100 anos de títulos de artigos da Nature e da Science para poder ver o que era na moda você colocar, né? E aí dava para ver claramente que algumas palavras começavam a surgir nos títulos dos artigos, enquanto outras não, porque... É isso, é o que você falou. Você tem que ter o título e o abstract para ser chamativo, para você... Só que quando você está lá... Eu lembro de um pesquisador que eu admiro muito, e ele falou assim para mim, que eu estava comentando com ele, como é que você lê artigo? Geralmente as pessoas leem o título, o abstract, depois vê as figuras, e aí decide se vai ler o artigo todo. Aí ele falou assim, não, eu começo com os métodos. O quê? Aí ele falou assim, se eu vejo nos métodos que a quantidade de amostras que eles têm, quantidade de pacientes, aquilo não é confiável, nem perco tempo de ler o resto. Eu achei fantástico, porque é exatamente isso. E isso não está no abstract, ou seja, não está no resumo. A gente tem que dar mais importância para a parte da metodologia do que na parte do resultado em si, porque você pode florear, como você mesmo fala.
Eu vou contar uma coisa que talvez muitos não saibam, mas esses LLMs comerciais, elas, desculpa fazer antropom, quando você faz parecer um humano, mas na verdade elas são preguiçosas também. Se você coloca um texto, mesmo que você tenha o full text, mesmo que você tenha o texto inteiro do artigo, ela não lê com o mesmo cuidado o artigo inteiro. Ela vai ler meio que no começo, bem no começo, meio no final, e vai meio que dar aquela lida em diagonal no resto e vai te dizer. E se você não lê o artigo para verificar se o que ela está falando é verdade, ele vai te dando as respostas muito convincentes, entendeu o que eu quero dizer? Então quer dizer que mesmo que você tenha o PubMed inteiro aberto, dando full text para as IAs, e você, entre aspas, colocar todo esse texto lá para a IA, quando você fizer uma pergunta para ela sobre saúde, mesmo que ela escolha um artigo aberto, ela não vai te dar uma resposta 100% precisa, porque ela não está lendo com o mesmo cuidado que o ser humano. E mesmo se você pede que ela dê mais atenção no método, ela vai também fazer essa leitura diagonal. Então, aí o que acontece? Existem métodos que tentam garantir a acurácia disso. Aí você fala assim, olha, localiza onde está o artigo, onde está esse trecho que você está me falando, então você vai meio que interagindo para ter certeza que ela não está falando besteiras. E é louco, né? Aí na hora que você falou que a forma que os LLMs fazem as leituras, né? Que lê o início, lê o final, dá uma leitura diagonal no meio. Se for pensar na estrutura de um artigo científico, o início e o final são opiniões de autor. Porque introdução e discussão é onde a gente consegue comparar com o artigo que a gente quer, escrever a introdução justificando da forma que a gente quer, e a parte científica mesmo daquele artigo é o miolo, que é o método e resultado. Exatamente. Então, a parte que ela lê em diagonal é a parte que é a mais informativa de um artigo científico, ela acaba pegando os spins, porque a gente começa muito otimista e termina muito otimista para passar. Todo mundo tenta passar uma mensagem boa num artigo, né? Perfeito, exatamente. E quando a gente faz projetos que a gente tem que usar uma LLM para ler algum texto grande ou um artigo, a gente não taca lá o PDF inteiro ou o texto inteiro. A gente usa programas para poder quebrar o texto em textos que a gente sabe que ela é capaz de digerir e dizer com certeza o que está acontecendo lá. E a gente vai meio que jogando cada um desses três para poder garantir que ela está realmente lendo cada um dos textos. Se você colocar muito, ela só vai fazer aquele esquema que eu falei, meio preguiçoso. Se você der tamanhos que ela consiga processar e ler com cuidado, é muito mais complexo do que as pessoas pensam, do jeito que a gente faz, né? A utilização doméstica da IA, mesmo para fim. Eu estou falando doméstica, assim, eu estou aqui em casa, eu estou fazendo. O que o Helder faz no laboratório dele é um outro planeta. O que a gente faz aqui é uma banalização total e absoluta do que um profissional que entende da parada está falando outra coisa. Consegue programar para fazer, né? Essa é difícil, assim, porque também a palavra programar para fazer é assustador o número de cursos que se tem hoje de prompt, né, Helder? Que as pessoas falam assim, vem, você não está conseguindo fazer porque você não sabe fazer um bom prompt. Eu te ensino a programar a máquina, eu te ensino a buscar respostas, e na minha visão, eu nunca aprofundei muito, mas da forma que eu também escaneio essas informações, eu fico assim, nenhum deles eu achei tão profundo para conseguir quebrar tanto essa informação para entregar aquilo que eles estão prometendo entregar. Sim. A própria OpenAI, Anthropics, eles dão vários exemplos de casos, de prompts que você possa melhorar de acordo com o que você quer fazer, né? Mas tem coisas que a gente tem que customizar, que é o que a gente faz. Mas o que eu ia falar que sim, é um mundo totalmente diferente e que fica... Mas o problema é que como a maioria não são experts no assunto, você acaba não sabendo nem julgar o resultado daquilo lá. Então você vê aquele seu prompt dando uma resposta que parece ser maravilhosa, você acredita naquilo, né? Isso é doido, cara. Deixa eu levar um outro ponto aqui, Helder. Talvez eu precise explicar rapidamente assim. Existe um conceito que eu estou aprendendo cada vez mais, que em ciência todo cientista acaba sem saber fazendo isso, que é um pensamento bayesiano, né? Você usar probabilidades pré-teste para ter novas ideias no futuro. Eu fiquei imaginando assim, sei lá, me veio na cabeça que agora, eu brinco assim, Helder, na pandemia da Covid, há 6 anos atrás, ontem, para quem não sabe, hoje nós estamos, que dia que é hoje? 3 de dezembro de 2025, tá? Esse podcast vai ser em 2026. Ontem foi o dia que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 lá na China, 6 anos atrás, tá? Então, há 6 anos atrás a brincadeira estava começando. E aí, cara, eu sempre falo assim com os meus alunos, eu falo assim, gente, quantos ensaios controlados aleatorizados na história da humanidade antes da Covid
perceberam que a gente deu um antibiótico para uma doença viral e o antibiótico resolveu o problema além de placebo. Aí todo mundo fala assim, 0. Essa é a probabilidade pré-teste. Né? Ou seja, um novo antibiótico é muito improvável que nós vamos dar cura disso. Mas nós vendemos só no Brasil 50 milhões de caixas de azitromicina. 50 milhões de prescrições de azitromicina para um vírus. E aí, cara, eu tenho um grande amigo, que eu não sei se você conhece, ele chama Luiz Cláudio Correia. Ele é um médico cardiologista lá do Nordeste, é baiano, e ele é professor de medicina baseada em evidências. Então, assim, ele acha um absurdo a gente ter feito ensaio clínico de azitromicina para Covid, porque era óbvio que ia dar negativo. E aí, eu e a Lu, a gente tem uma posição um pouco diferente. Tipo assim, eu também acho que é óbvio. Mas algum cientista teve que fazer para falar assim, tá bom, olha que loucura, nós gastamos dinheiro. Já que vocês estão usando, vamos testar para vocês. Nós violamos no princípio. Nós não, né? A gente não fez tudo isso. Nós tínhamos que fazer ensaio clínico para provar o óbvio que o treino não funcionava. E aí assim, não foi um, foram dezenas. Isso não mudou a prática clínica, as pessoas continuaram fazendo. E eu acho que a IA vai ter essa possibilidade de tratamentos para novas doenças, ou tratamentos para doenças que a gente não tem muita ideia do que está rolando, de montar essas probabilidades pré-teste para a gente e reduzir a probabilidade de a gente errar. Sabe, assim, eu fico imaginando, assim, não precisava de IA para falar que cloroquina não ia funcionar, que um vermífugo não ia funcionar. Não precisava. Mas tem hora que eu acho que ela, hoje com as IAs, a gente pode falar assim, não é o caminho da Lucila, talvez é o caminho do Helder. O Helder tem uma maior probabilidade de dar certo no ensaio clínico do que a Lucila, porque a gente em pesquisa tem recurso limitado, né, Helder? Então, assim, há dinheiro para testar tudo, né? Então, você acha que esse caminho vai ajudar no desenvolvimento científico ou nós vamos continuar nessa loucura aí? Eu acho que vai, Léo. Eu acho que a IA vai cada vez mais, a gente vai ganhar cada vez mais confiança no tipo de resultado se ela entregar, né? Que nem esse exemplo que eu falei da fibrose idiopática pulmonar. Mas tem muita da parte também psicológica. Eu estava ontem dando uma palestra sobre o uso ético da IA e aí as pessoas estavam justamente falando do black box, né? Da caixa preta que é uma IA, você não consegue saber o que ela está pensando. E aí tem uma parte que é explainability, o quanto que você consegue explicar as decisões de uma IA, né? E isso incomoda a gente que é expert, porque a gente quer saber o que ela está usando para poder fazer uma predição. Só que do lado do paciente, importa para você como é que ela está chegando na conclusão como ela tratar o seu câncer de pulmão, se isso realmente melhorar o seu tratamento. Entendeu? Então, assim, por enquanto, a gente quer ter um certo controle de entender o que está acontecendo. Então, os experts humanos têm que meio que saber por que ela está tomando essas decisões. E isso é super válido. Só que vai chegar num ponto em que cada vez mais os experts que falam o mesmo nível de uma inteligência artificial vão diminuir, porque o sarrafo vai aumentar da IA, e cada vez mais as pessoas leigas vão ter que aceitar aquela decisão. Do mesmo jeito que a gente aceita o motorista que o Uber escolheu, que a IA escolheu no Uber, sem questionar como é que é o método que ele usou para dizer que é aquele motorista, ou várias outras coisas que a gente aceita que a IA decida por nós, porque a gente não nem entenderia o algoritmo que está por trás lá do iFood, do Uber, e a gente está fazendo. E na área da saúde talvez vai acontecer isso também, Léo. Então vai ser assim, olha, você não vai conseguir entender, mas trata esse cara com esse negócio aqui que vai funcionar. E aí, no começo, ninguém vai confiar, a gente vai ter que rodar alguns ensaios clínicos para mostrar, para ver se realmente ela está predizendo certo, e aí vai começar a adotar isso aí, né? Pode ser assustador para alguns, principalmente para os cientistas e os experts, mas se isso trouxer um benefício claro para a população, eu acho que elas vão aceitar e vão adotar, né? Uhum. E sobre o negócio do antibiótico e pandemia, foi uma loucura realmente que eu vivi nessa época como cientista, e a gente fez vários experimentos, na verdade, em massa, né, como a ivermectina também. Esse tratamento com antibióticos, como o microbiota afeta várias outras... tem associações com várias outras condições e doenças crônicas, neurológicas, e eu ainda acho que a gente ainda vai ver algum tipo de consequência disso, desse tratamento em massa com fármacos que não eram relevantes para a doença. Então não foi só
uma coisa ineficaz, pode ter sido uma coisa, na verdade, prejudicial, né? E isso aqui eu ainda estou esperando evidências epidemiológicas para ver se tem algum tipo de associação em algumas cidades que todo mundo foi tratado com um fármaco que não era importante. Mas eu conheço pesquisadores excelentes que tiveram que fazer um ensaio clínico com cloroquina para poder mostrar que realmente não funcionava em Manaus, e depois foram atacados por isso, né? Então é muito tenso. E aí, da parte da IA, Léo, você lembra semana passada que teve aquela tragédia daquele menino que tomou adrenalina na veia e morreu por um erro de prescrição, depois um erro de conferência, aquilo lá, de conferência. Se tivesse um IA ali no meio, ela ia falar, não, peraí, o que vocês estão fazendo? Você não acha melhor rever esse negócio? Então, tipo, eu acho que a gente tem que aceitar que as IAs erram, os seres humanos também erram, e talvez trabalhar juntos possam melhorar, um conferindo e não decidindo um pelo outro, mas não é nada a gente colocar esse tipo de ferramenta. Isso que você falou, cara. Ali no Einstein, onde você tem mais contato com a galera, já existe IAs assim, dentro de sistemas de prontuários médicos para checar a segurança? Boa pergunta. Eu não sei para esse tipo de caso. Eu sei que existem. O Einstein se preocupa muito com esse tipo de conferência, né? Então, acende uns red flags ali quando você faz algum tipo de prescrição, porque ele fala: opa, peraí, alguém tem que conferir. Então, tem várias checagens. A minha esposa, que é pediatra de UBS, ela mesmo falou assim: nossa, foi erro de protocolo, porque tem isso. Ela mesmo já sabe, no sistema de saúde público, que esse tipo de coisa não poderia acontecer, né? Mas foi uma fatalidade, realmente uma tragédia, um erro que... Não foi um erro só de prescrição, né, Helder? Houve um erro sistêmico, né? Não houve nenhum sistema de redundância que possa ter falado, gente, espera aí, será que isso é nebulização? Né? Era de 3 em 3 horas, né? Porque depois que aconteceu, fica fácil a gente identificar o erro. Porque a própria médica, né? No WhatsApp dela, ela estava apavorada, né, coitada, mas... Assim, a gente tem um projeto que eu assisti uma palestra de um pediatra que estava me contando sobre o estresse respiratório de bebês, quando os bebês ficam cansados de respirar, né? E aí eu fiquei chocado em descobrir que o médico faz essa decisão olhando o bebê. Então ele tem que ouvir e olhar o bebê, espaço intercostela, um monte de coisa assim, a frequência, para poder decidir se ele vai entubar ou se vai usar um surfactante naquele bebê. E aí eu falei, nossa, será que... Mas aí, obviamente, como é subjetivo, que é uma pessoa olhando, eu pensei, será que a gente pode filmar o bebê respirando e aí uma visão computacional vai transformando isso em números, como se fosse um ECG, por exemplo, mas para respiração, que possa ajudar o médico a tomar decisão. Não tomar decisão por ele, mas ajudar o médico a tomar decisão. Aí, a minha esposa, que é pediatra, como eu falei, um dia me contou que, nossa, chegou uma família com o bebê respirando, cansado por vários dias. Aí eu falei, nossa, corre para o hospital. E aí eu pensei, nossa, a gente tem esse projeto, e se a gente fizer um aplicativo que o pai consiga filmar o bebê respirando, e aí o aplicativo fala assim, olha, vai para o hospital que o bebê tá precisando. Aí ela falou, você tá louco? E se fosse o contrário? E se o aplicativo falasse que o bebê tá bem e ele não tá bem? Você entendeu? E aí, esse que é o ponto, assim, a IA, você não pode correr esse risco, você não pode ter margem para erro, né? Então, aí a gente vai rodar esse projeto dentro da UTI neonatal, do Einstein, que só vai servir para o médico tomar decisão, nunca vai... Então, é nesse sentido que eu falo, assim, eu não... Da saúde vidas, né? Exato. Pequenos erros pode levar a vida de alguém, né? Então, E mesmo que humanos talvez até errem mais, eu não quero carregar esse peso do programa que eu desenvolvi, cometeu um erro, mesmo que tenha 999 mil acertos. Entendi, cara. E faz sentido a frase que você falou, né? Porque essa frase toda hora, você já falou 2 vezes, me marcou assim, todo mundo erra. Não existe um ser humano que não erra. Sim. O nosso cérebro tem capacidade de processamento, de interpretação, e a gente sabe que existem vários fatores que podem influenciar o nosso erro. Cansaço, plantões exagerados, estresse, preocupação, vários fatores que fazem a gente errar. Aí erros acontecem. E máquinas também erram. E a gente sempre... o peso que se coloca em erros, porque assim... Esse erro da adrenalina foi um erro gritante que apareceu na televisão e que a gente, uau, foi uma sequência de erros.
mas diariamente acontecem erros que ninguém fica sabendo. Exato. E a população não sabe disso, quem não trabalha com a área da saúde. Existem pequenos erros que, mal, o enfermeiro do lado percebeu que o médico ali errou, o fisioterapeuta errou, o nutricionista errou, e isso acontece sim, seja com prescrição de insulina, prescrição de medicamento, efeitos colaterais, N coisas. Então, assim, e quando se fala de uma máquina, é lógico que na hora que a máquina errar, por mais que ela acerta, o negócio falou 999 vezes, dá-se o peso que a máquina errou, né? Essas coisas. É exatamente isso. O nosso limiar para o erro é muito maior para o ser humano do que para uma máquina. Por exemplo, as máquinas já dirigem melhor que a média dos motoristas, só que a gente não está vendo 100% dos carros dirigindo sozinho, porque esse melhor ainda não é o suficiente para alguém ser responsável caso alguém morra atropelado por causa disso. Mesma coisa, as IAs já passam em vários testes de residência e tudo mais, mas ninguém ainda está preparado para... Mesmo que ela seja melhor que a média, o pouco melhor ainda não é suficiente para a gente aceitar ela como igual. E outra coisa que me chamou atenção na sua fala também, que eu acho que é isso que é a beleza, talvez, assim, para a área da saúde. Eu acho que a IA vem somar muito, mas sempre em conjunto, parece assim, a cautela que vocês têm de desenvolvimento de inteligência artificial para ser usada na área médica, sempre eu vejo sua cautela assim, que ela vai nos ajudar desde que seja utilizada em conjunto com o ser humano, somando, né, tanto conhecimentos de ambos os lados para tomar decisões cada vez mais precisas. Eu acho assim, a gente está em diferentes fases, né? Uma vez eu estava falando com o professor da USP lá sobre as IAs, aí ele é um sênior, super importante inflamação. Aí ele, não, essas IAs não prestam, porque outro dia desses eu perguntei para a IA sobre um processo biológico lá dele, ele falou coisa errada. Aí eu falei, pois Fernando, mas é a mesma coisa de eu falar que o meu filho nunca vai ser um arquiteto baseado nos desenhos que ele faz aos 4 anos de idade, que é o que ele tem. A gente está julgando os modelos baseados nos modelos atuais, a gente não sabe como vai ser para frente. Então, atualmente, eu concordo 100% que os experts ainda são muito melhores, é insubstituível, não tem como você ganhar disso. Mas eu não sei como é que vai ser no futuro. E aí, o que vai acontecer? Vocês lembram em 97, quando Kasparov perdeu do Deep Blue? Lembro. Eu achei que ninguém mais ia jogar xadrez. Eu falei, puta, agora ninguém vai jogar. Só que a gente joga mais xadrez hoje do que jogava antes. Então a gente joga xadrez não é porque a gente acha que agora a gente vai vencer da máquina. A gente joga xadrez porque a gente gosta de jogar xadrez. A gente usa a máquina para treinar, a ficar melhor no xadrez. Então eu acho que uma das coisas que a gente vai ter que também é mudar a mentalidade e achar que a gente vai ter que sempre ser melhor do que a máquina em todos os aspectos. Vão ter coisas que as máquinas vão saber mais do que a gente, vão entender melhor do que a gente. E tudo bem, a gente... Na fase que a gente está atual, a gente sabe mais, na maioria das coisas, mas vai ter um ponto que as máquinas vão saber mais, talvez na maioria das coisas, e algumas áreas ainda vão precisar uma expertise humana ali, mas isso é o futuro, né? Atualmente, o que está acontecendo é isso. Então, a gente tem que parar um pouco também de achar que elas nunca vão poder... E é isso que eu estou falando, aceitar trabalhar junto, né? E não competindo. Quem é melhor, quem é pior. Oi, Helder, me veio uma coisa na cabeça aqui, cara. A gente teve uma aula ano passado com o Neil deGrasse Tyson, um astrofísico super famoso e tal. Uhum. E ele falou uma frase que me pegou, assim. Ele falou assim, nosso cérebro não é bom com probabilidades. Você não aprende probabilidades de forma inata. Não é. Ele falou assim, probabilidade estatística é uma coisa que é ensinada. E ele cravou, né, Lu? E eu falei, porra, é isso mesmo, cara. O nosso cérebro, ele não é probabilístico. A natureza do pensamento humano não é. E isso é treinado. Então você tem que treinar as pessoas a pensarem de forma probabilística. Tá? Pergunta. A IA, ela vai trabalhar com probabilidades. Né? Ela vai dar dados. Ela não vai ser intuitiva igual a gente é. Então, cara, eu concordo, cara, que eu acho que no futuro, em diversas aplicabilidades em saúde, a IA vai mais do que a gente. Para mim, é clear cut isso aqui para mim. Porque nosso cérebro não consegue armazenar tantos dados igual armazena. E calcular probabilidades, né? De calcular, porque muitos pacientes querem uma probabilidade. Quando que eu vou voltar para o trabalho? Eu vou conseguir voltar a jogar futebol? Eu vou morrer? Quando eu vou morrer? Você pode me dizer isso? Então, se minha dor vai melhorar, se não vai, em questão de prognósticos, ou, né? Diagnóstico, a confiabilidade, a certeza daquele diagnóstico. Eu fico pensando, eu acho que isso aí, cara, é só uma questão de tempo. Se já não é melhor, vai ser melhor. Eu concordo 100%. Nosso cérebro ainda tem muitos viés, muitas falhas
de associações, aquelas falácias lá de números, estatísticas de número pequeno. Às vezes você vacinou seu filho ficou doente logo depois, você tem certeza que aquilo é vacina, tem uma intuição daquilo lá, mas é porque você está se baseando numa coisa pessoal, alguns exemplos de 3 ou 4 coisas que te fizeram ter depois desse preconceito. E, obviamente, uma máquina seria menos propícia a isso. Vocês já viram aquele filme do Eu, Robô, do livro do... Eu nunca vi esse filme, cara. Conta aí. Então, na verdade, o filme é baseado em um livro, né? Mas o personagem principal ele fica com raiva das máquinas que dominam lá o mundo, porque quando ele sofreu um acidente de carro, caiu na água, a máquina, o robô mergulhou para salvar ele e uma criança. O robô, naquela hora, calculou que a probabilidade do adulto sobreviver era muito maior e resgatou o homem. E aí ele queria que, na verdade, tivesse resgatado a criança e não ele, deixado ele morrer. Entendeu? Só que é aquela coisa que, tipo, ela tomou uma decisão probabilística, só que não era isso que ele queria. Então, e esse é um dos problemas, assim, que é o alinhamento. Como é que você alinha valores e éticas humanas, que nem a gente tem uma probabilidade para isso, uma máquina, porque a máquina ela vai tomar uma decisão baseada num número. E é difícil você, então, até julgar o tipo de decisão que ela faz. Ô, Helder, você falou um pouquinho sobre o uso ético de IA. Eu queria um pouquinho que você dissertasse um pouquinho sobre o uso ético de IA em duas possibilidades. Uma, do tomador de decisão em saúde, em outras palavras, médicos, ou terapeutas, enfermeiros, etc. E a outra, se você puder também, o uso ético de IA como cientista. Qual que são as barreiras? Qual que é o seu medo disso? Porque isso aqui me dá um medo do cacete. Dá muito medo, na verdade. E já existem estudos que mostram não sei se em português existe, tipo uma desabilidade. Assim, você perde algumas habilidades que você tinha antes. E já acontece comigo, com programação, por exemplo. Programação é uma linguagem como qualquer outra linguagem. Então, do mesmo jeito que você consegue usar IA para traduzir do Tupi-Guarani para o alemão, você consegue traduzir do português para Python, do português para R. E eu já uso IA toda hora para me ajudar na programação. Faz esse boxplot, faz isso aqui. E aí hoje, se eu tiver que fazer sozinho, já não sei mais fazer a coisa que para mim era banal, entendeu? Então, ou seja... Perdeu a prática. Você perde a prática, porque você agora começa a depender da IA. Se você já é um expert e você usa uma IA, você consegue julgar se aquilo está certo e aquilo aumenta a sua produtividade. Se você está se formando, se você está iniciando sua formação, capacidade cognitiva, aquilo vai prejudicar o seu entendimento. E o próprio Richard Feynman, ele fala uma frase muito legal, que ele vai assim, tá vendo aquele passarinho? Aquele passarinho se chama sabiá laranjeira, mas em alemão se chama Rasenfang, em chinês se chama blá, blá, blá. E você pode saber o nome do passarinho em todas as línguas e você não vai continuar sabendo nada sobre o passarinho. Querendo dizer que conhecimento não é a mesma coisa que entendimento. Então você pode ter uma IA que te dá todo o conhecimento do mundo, mas você não vai entender aquilo lá. Então a gente tem que conseguir ser capaz de ensinar a importância para os alunos e para os cientistas e para todo mundo de que essa facilidade tem um custo e esse custo é visível, é palpável. Assim. Do mesmo jeito que hoje ninguém sabe mais número de telefone, e antigamente todo mundo sabia número de cor de vários telefones, né? Então um pouco por aí. Me assustou. Aí na parte desculpa, do uso ético, é aquilo que eu falei, né? A gente... a ética é uma coisa ainda difícil de você decidir. Até hoje a gente não tem uma resposta para o dilema do bonde lá, se você vai matar um inocente ou os 4 vão morrer. Entendeu? Como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que uma das coisas que na ciência a gente pode se preocupar é ser transparente, mostrar o que a gente está fazendo, o que foi a parte humana. O meu medo é se a gente começar a escrever artigos com IA, depois de ler artigo com IA, e onde é que fica o ser humano na jogada? Essa nossa percepção do lado de cá que a gente tem alguns treinamentos que a gente ajuda alunos a destravar a escrita, ajudar a escrita, facilitar a escrever de forma acadêmica. A gente sabe que é um estilo diferente do que é ser aprendido na escola normalmente. E o que a gente mais assusta quando a gente dá essas mentorias de ajudá-los a escrever, a lidar com revisão por pares, essas coisas assim, todos eles querem escrever com IA. Ninguém, os novos alunos, os novos mestrandos e talvez até professores que vêm buscar treinamentos com a gente,
eles querem fazer revisões dos artigos utilizando IA, escrever seus artigos utilizando IA. E quando a gente manda, ele fala assim, não, gente, é uma obra sua, vocês estão produzindo conhecimento e vocês têm que ser capazes de escrever o seu próprio texto científico. Tem muitos que falam assim, não, eu não vou fazer mentoria com o Léo, mas não, eu vou na mulher da esquina que vai me ajudar a escrever meu texto com IA, porque eu quero agilidade. E a gente é preocupante com isso. Porque é o que eu falo com meus alunos, eu posso estar totalmente errada ou ultrapassada, como se diz, mas a minha visão, que a escrita acadêmica, cada frase tem uma referência bibliográfica, um dado, cada frase é um dado. Qualquer frase você fala, a dor lombar é muito prevalente, você não escreveu essa frase porque você quis, você escreveu isso porque você leu um dado que a prevalência é alta e por isso você escreveu esse dado. Então você precisou de um artigo científico bom para falar que a dor lombar é muito prevalente. Então, mandar ela escrever, e aí depois dessa resposta, a gente voltar falando sobre as IA generativas e preditivas, é porque o que está no poder da grande maioria é as generativas, e não tão as preditivas. E aí, esse é o meu medo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, eu falo, e eu concordo 100%. Lembra que eu falei dos estágios do luto? Um dos motivos de eu estar, às vezes, na depressão é um pouco isso. Por quê? Porque tem um amigo do Warren Buffett, aquele investidor lá, ele tem uma frase, eu acho que o nome dele é Charlie Munger, que é assim, se você me disser os incentivos, eu vou te dizer qual é o desfecho. Então, se o incentivo for para o cientista publicar em números, obviamente ele vai usar IA para poder escrever um monte de artigo e publicar. Se o incentivo do aluno for fazer 500 trabalhos na graduação para poder se formar logo, ele vai usar isso. Então, acho que a gente vai ter que agora parar um pouco para pensar como é que a gente pode mudar os incentivos para que a gente permita com que o aluno realmente aprenda, porque ele vai ter tempo de fazer isso, vai gostar de fazer isso, e não porque ele tem que entregar aquele trabalho correndo. Mas eu sei que o jeito que os nossos cursos ainda são feitos, eles têm esse jeito produtivo, né, de ser. Então, acho que a gente vai ter que meio que aceitar que, olha, agora produzir texto é fácil. A gente vai ter que agora dar um bom jeito e tempo dele enxergar o benefício que é ele aprender do jeito antigo. Uma outra coisa que é importante falar é do colapso de modelos. O que é isso? A gente já chegou num ponto que não tem quase mais texto gerado por humano para treinar novos futuros modelos, né? Então a gente já esgotou a quantidade de livros e coisa da internet. Aí o que as Big Techs pensaram? Pô, vamos fazer então agora textos gerados por IA e aí vamos pegar esse texto sintético e criar e treinar as próximas IAs, entendeu? Então você usaria um texto gerado por uma IA para treinar o próximo modelo da IA. Quando você faz isso 9 rounds, a IA já começa a falar uma outra língua, já começa a falar... Ninguém mais entende o que ela está falando, ela entra em colapso. Não faz sentido nenhum as coisas que ela está dizendo. Então, ou seja, você precisa do ser humano no loop ali, dando textos humanos, porque o texto que é gerado por ela e depois ela vai sendo treinada vai perdendo sentido. Talvez porque a própria língua humana não seja otimizada e aí a IA aprende que tem um jeito mais fácil de falar, mas a gente já não começa a compreender nada. Então, aí eles começaram a pensar em jeitos de você resolver esse problema, que é você treinar com uma mistura em textos sintéticos e textos humanos. Mas o ponto é que a gente ainda precisa da criatividade humana, de textos gerados por humanos, para avançar na IA. Na área biológica, a gente não está no ponto ainda de poder simular tudo o que vai acontecer com o ser humano, com uma célula, porque os dados ainda nem foram gerados. Então, enquanto a gente ainda não tiver cientistas gerando esses dados biológicos e médicos para poder treinar os novos modelos, não adianta. Não vai ser lendo os artigos do passado que vai fazer com que a gente consiga pensar para frente. Então, por isso que eu acho que ainda a gente vai ter ainda a parte de instrumentação. Pode até ser com a ajuda de robôs físicos, mas eu acho que a gente ainda tem que gerar dado ainda para poder aprender sobre a biologia, sobre a medicina. E o outro ponto, que esse sim é preocupante, o meu avô, ele trabalhava na lavoura, então ele precisava da força física para trabalhar. E aí a geração dos meus pais já estava no escritório, então eles não precisavam mais de força para trabalhar. E aí provavelmente meu avô devia olhar para as gerações dos meus pais falando assim, pô, esse bando de frouxo aí não tem força nenhuma. E de fato é isso, você só precisa da força hoje em dia para você se manter saudável. Então você vai para a academia porque você sabe que é importante você se manter saudável com o exercício, não porque você precisa para trabalhar. E eu tenho certeza que vai acontecer isso com nossos cérebros. A gente, em breve, não vai precisar do nosso cérebro para trabalhar. Olha só que loucura isso.
Por quê? Porque a parte intelectual vai ser cada vez mais automatizada. Já estamos no momento em que tudo que você faz no computador pode ser feito por uma IA. E aí você se pergunta, quantas das coisas do seu trabalho você faz no computador? 90%? 100%? Entendeu? Então, eu acho que vão ter, no futuro, sedentários intelectuais, pessoas que passam a vida inteira sem precisar do cérebro, jogando joguinho, conversando, e tudo bem. Enquanto que as pessoas que realmente vão precisar estimular o cérebro vão fazer porque elas gostam, não necessariamente porque vão pagar o aluguel. Isso eu não estou falando para agora, mas para o futuro. Eu vejo um futuro que vai ser isso. O trabalho intelectual vai ser cada vez mais automatizado e as pessoas que vão para as universidades vão querer ler, vai ser aquela curiosidade inata que uma criança tem, que você fala, pô, eu sempre quis entender por que a borboleta faz isso ou por que aquele cara tem essa doença. E a IA não quer resolver esse problema. A IA quis resolver o câncer de pulmão, mas ela não quer resolver por que aquela proteína está se ligando com aquela, porque não é importante ainda para uma aplicação. Entendeu? E aí essa parte que me deprimia antigamente, pensar quantos de nós a gente coloca no trabalho a nossa felicidade, né? Mas se você for ver a humanidade, com esses 150 mil anos de humanidade, a maior parte do nosso tempo, a gente não tinha o trabalho como fonte de felicidade. A gente tinha que trabalhar, produzir os alimentos lá, caçar, mas o grande parte do nosso tempo era cuidando da família, era interagindo socialmente, e aí depois a gente começou a focar nessa parte. Então, uma das minhas esperanças é que, beleza, olha, se tem uma máquina que consegue fazer essa planilha de Excel melhor que você, beleza. Use seu tempo para interagir com os seus familiares, ser um ser humano melhor. O que eu não quero é que a gente fique cada vez mais digitalizado e menos conexão humana. Então, a minha esperança, na verdade, é que a gente consiga livrar tempo para a gente poder fazer as interações humanas, as conexões humanas, a empatia, que eu acho que é essa parte que vai demorar um pouco mais para... Aliás, não vai poder ser automatizada, né? Tá. Ô, Helder, quando eu escuto isso tudo, existe, claro, isso aqui é uma discussão de 3 colegas que estão preocupados com isso. Certamente tem gente grande preocupada com isso também, e também tem gente grande que está se lixando para isso, ele vai surfar a onda e já era. Você consegue ver alguma, pelo amor de Deus, tá? A gente não está falando regulação, não, mas algum mecanismo de controle da sociedade mesmo, que tá muito preocupada com isso, está discutindo nos seus fóruns que você vai adiar, cara, você é do ramo. Você ouve isso, ou a galera tem um grupo que, foda-se, eu vou acelerar e eu não quero nem saber, eu quero dinheiro no bolso e pronto, acabou. Parece que as IAs, as empresas da OpenAI, por exemplo, não dão lucro, o investimento é gigantesco e ainda trabalham com prejuízo enorme e tem que rever isso de qualquer jeito. Eu estou muito pensando assim, cara, porque, de novo, nós também estamos na fase de luto. Então, daqui a pouco nós vamos ter que aceitar que a IA está aí, pronto, acabou. Eu tenho um filho de 6 anos, entendeu? Eu fico pensando nele, né? Eu também. Major nisso, ou não? Ou é só 3 amigos batendo papo no laboratório? O que você vê isso? Então, tem muitas coisas que eu vejo, e já existem convenções que uma arma não pode ser autônoma, você não pode usar uma IA para matar alguém sem ter um ser humano apertando o gatilho. Só que na guerra da Ucrânia isso já foi usado de monte. Então quer dizer que a diplomacia vai muito mais devagar do que a tecnologia. E a mesma coisa acontece com qualquer outro aspecto. A IA está avançando muito mais rápido do que a gente é capaz de discutir sobre regulações e ética, e a gente tem que acelerar isso. E é por isso que eu acho que, mesmo deprimindo algumas pessoas ouvindo isso ou assustando, é importante plantar essa sementinha, porque isso só vai ser feito se a população conseguir entender que não é só uma ferramenta que vai te ajudar a fazer uma planilha melhor, não. É uma coisa que vai revolucionar tudo, e a gente tem que cobrar isso das pessoas. E o que me assusta é que o que as Big Techs falam para o público não é o que eles falam para dentro deles, né? Então, por exemplo, o Mark Zuckerberg fazia as redes sociais, mas os empresários lá, os grandes engenheiros da Meta, não deixam os filhos terem redes sociais. Quando eu lembro na graduação que eu fui fazer um passeio de avião em Boituva, e aí tinha um aviãozinho bem fuleiro, assim, que não tinha nem porta, assim. Aí o piloto entrou, ele estava com um paraquedas, e ele falou assim: e aí, pessoal, eu tô com meu paraquedas, e vocês?
Aí todo mundo ficou se olhando assim, ué, peraí, cara. Então, se lá no ar acontecer alguma coisa, ele fala assim, ó, pessoal, desculpa aí, deu problema, e ele pula e a gente fica lá naquele avião. Então, eu fiz aquele passeio tenso, mas foi um absurdo o cara ter vindo de paraquedas. Né? Se fosse morrer, tinha que morrer todo mundo. Por que eu tô falando isso? Porque uma coisa é o Sam Altman falar, não, vai dar tudo certo. O Mark Zuckerberg fala, não, vai dar tudo certo. E eles estão construindo um bunker gigantesco lá no Havaí e tudo mais. Né? Ou seja, então é o paraquedas que o piloto. Uma coisa é você ficar falando o que vai acontecer e se preparando para o pior, né? E deixando todo mundo ali. Então eu acho que a gente tem que sim se mobilizar para poder ter esse tipo de controle e regulação, porque senão o negócio vai descambar. E eu acho que existem sim aceleracionistas, Léo, que estão assim, já que vai tudo acabar em chamas, eu quero ser o cara que vai acender a fogueira. Né? Isso. Então, e tem coisas que a gente nem sabe que está rolando, que esse sim é assustador. Eu vou contar aqui, mas eu não tenho provas disso, tá bom? Tá bom. Mas assim, em novembro do ano passado, saiu um artigo muito legal de um pessoal de Stanford que mostrava que você pegava 1.000 pessoas e aí você fazia uma entrevista com elas como IA por 2 horas. Então, imagina a Lu sendo entrevistada com essa IA e aí perguntando, ô Lu, como é que foi sua infância? Que tipo de trauma você teve? Qual é a sua visão de mundo sobre aborto? O que você pensa? Então, ela consegue saber exatamente como a Lu pensa, o grau de empatia, a visão de mundo, ideologia, tudo dela. Aí, grande sacada. Quando eles faziam uma pergunta para a Lu verdadeira, real, e para a Lu digital, era a mesma resposta. Vocês entenderam a implicação disso? Então, você conseguia ter uma versão digital da pessoa que pensava exatamente igual à pessoa real. E aí, o que vai acontecer? Se tiver uma Big Tech aí que tem acesso aos seus e-mails, seus textos, sabe onde você anda, sabe o que você procura, ela consegue criar uma versão digital sua, e aí ela consegue falar assim, o que o Léo vai gostar mais? O que o Léo vai clicar? Nesse anúncio aqui, ou se eu mudar um pouco a fonte e botar essa outra foto? Aí ele testa em você antes de você receber aquele negócio. E aí no futuro, muito em breve, a gente vai começar a ficar cada vez mais viciado, porque a gente vai falar, nossa, eu quero clicar nesse negócio porque já foi testado em você digital. E já existem empresas que fazem você voluntariamente criar o seu ser digital, porque seria assim, você, Léo, fala assim, olha, eu não tenho tempo de assistir essas 10 séries do Netflix aí. Assiste aí, Léo Digital, e me diga qual que eu vou gostar mais. Aí o Léo Digital assiste as 10 séries e fala assim, você vai gostar mais dessa série aqui. Aí você, o Léo Real, fala assim, beleza, vou assistir só essa aqui. Para você, entre aspas, parece ótimo, né? Que é o mesmo conforto que você faz quando você aceita que o iFood saiba onde você anda, seu endereço, para você não ter que digitar o seu endereço toda hora. Então, a gente abre mão da nossa privacidade, abre mão de várias coisas pelo nosso conforto de não ter que ver 10 séries para saber qual que a gente vai gostar mais. E nesse processo, a gente vai entregando cada vez mais para as Big Techs saberem mais sobre você. E aí as coisas... Pode ser manipulativo, né? Ninguém pensa pelo lado, porque assim, no início parece bom, que te ajudou numa tomada de decisão, porque não economizou tempo, você não viu coisas ruins. Mas, por um outro lado, a gente percebe isso um pouco em algoritmos, né? Eu fico pensando assim, a minha forma de pensar politicamente, de religião, coisas assim, é bem diferente da minha mãe, por exemplo. Assim, vou dando um exemplo aqui em casa, que eu vejo que é uma pessoa bem, bem presente na minha vida. E é engraçado que as coisas que minha mãe é exposta na rede, o que chega para ela ver quando ela está ali surfando na internet, é o oposto do que eu recebo. Porque a gente já percebe isso. Exato, porque ela já percebeu assim, a Regina só gosta de ver esse tipo de vídeo. E ela é toda hora alimentada com esse tipo de vídeo. E eu já tenho uma visão mais crítica de cientista, eu já gosto de ver esse tipo de vídeo. Então eu sou alimentada com outra forma. E isso aumenta o nosso debate. Porque ela não vê nada do meu mundo e eu não vejo nada do mundo dela. Perfeito o que você falou. Na verdade, esse é um dos problemas que foi gerado por IA antes do ChatGPT, que é as redes sociais. E é impressionante isso. E aquilo que eu falei, se o incentivo for aumentar o engajamento, o que a IA vai aprender é que posts com ódio, que polarizem, vai gerar mais engajamento. E aí é isso que ela vai promover, entendeu? Então, só que eu fico pensando nisso, que esse seria um dos problemas que a IA poderia ajudar a resolver, a tirar um pouco dessa polarização, mas eu não sei se isso é benéfico para as Big Techs, se o incentivo for lucro. Mas imagina que você está indo do lugar A para o lugar B, e aí o seu Google Maps te mostra 2 lugares. Aí tem um lugar que é o preferencial, que é 5 minutos mais rápido, e outro lugar que é mais lento.
Aí o Google Maps vai te dar aquilo lá. Mas você sabe que aquele outro lugar vai te dar uma vista muito melhor, muito mais agradável. Pô, tudo bem ficar 5 minutos a menos. Seria muito legal se a gente pudesse fazer isso para as redes sociais. A IA tem 2 posts que a sua mãe ia gostar de ver. Essa aqui vai gerar 5% mais engajamento do que essa aqui. Essa aqui promove o ódio e essa aqui não. Então, por que não dá isso aqui, que é 5 minutos, entre aspas, mais lento, mas que não promova esse tipo de polarização, né? A gente criou um aplicativo por causa disso, porque durante a pandemia o WhatsApp da família lá ficava lotado de fake news, né, vindo do seu tio, de tudo quanto é área. E aí você tinha que decidir se você ia ficar respondendo cada uma das fake news ou se você ia sair do grupo da família, né? Nossa, no meu caso, ou pior, ou a família cria um outro grupo sem vocês para poder ficar espalhando. Eu estou nas 2 situações. Existe grupo sem a minha presença e tem grupos que eu saí e não voltei. Aí, pensando nisso, a gente ganhou uma verba do CNPq que era para criar um chatbot multimodal de WhatsApp que consiga lidar com desinformação. Então, você manda por texto, por áudio, por foto, essa fake news e ele te responde se aquilo é verdade ou não. E já está funcionando, já funciona inclusive com o Instagram. Depois eu até vou pedir para o Léo promover para a gente lá e trabalhar junto. Mas é claro. Você vai diminuir as brigas de Natal. Olha que maravilha. Mas aí, por que a gente ainda não entregou? Porque se a gente fizer isso, pessoal, a gente vai cometer o mesmo erro que o ser humano faz, que é responder com fatos algo que é uma convicção baseada em fake news, né? Então, o que a gente está tentando fazer, que é o mais difícil, é você criar uma IA que seja paciente e empática, que é coisa que a gente não é. Então, a gente consiga, quando alguém mandar uma fake news, você tem que meio que tentar perguntar para a pessoa por que ela acredita naquilo e tentar ir desconstruindo com paciência até ela realmente se convencer que aquilo. Se você já responde, esse aqui é o artigo na Lancet que mostra que isso é errado, ela nunca mais vai usar o negócio. Então, a gente está nessa etapa de tentar conversar com o IA de um jeito que nós, seres humanos, não temos tempo, nem paciência, nem empatia para poder fazer. Aí eu acho que vai ser revolucionário. O maior desafio daqui da nossa casa é que a gente trabalha ajudando as pessoas a interpretar dados científicos para os tomada de decisão. E toda vez aqui em casa, a maior discussão, eu tenho até o apelido da casa de jurídico, de tentar... Eu faço, não, Léo, grava de novo, porque... toda hora eu falo, qual é o objetivo? E você falou isso muito legal, assim, qual é o objetivo? Seu objetivo é ajudar as pessoas a mudar, ou tentar abrir os olhos, ou pensar um pouco diferente fora da caixa. Tem que ser tão acolhedor, tão empático, porque se você já chega só com fato, acabou. Você vai ser arrogante a forma que tem as famas aqui em casa, duro demais, porque aí eu falo assim, e acaba ficando com as pessoas que já pensam semelhantes, e é aquilo que a gente queria ajudar, porque eu acho que o nosso trabalho muitas vezes a gente faz para ajudar, né? A gente acredita que é para ajudar. E é difícil ser toda hora acolhedor, é difícil. Muito empático para quebrar informações. E isso é outra coisa que é muito difícil você fazer no formato que vocês fazem, que tem 500 mil seguidores, por exemplo, porque é aquilo que não dá para agradar todo mundo, cada um vai ter uma visão de mundo diferente, cada um vai ter um gosto diferente, e isso é um dos projetos que a gente está tentando fazer também, que se a gente consegue pegar um uso ruim, que é esse negócio de você criar um gêmeo digital e depois ficar fazendo perguntas para ver o que ela ia gostar mais de clicar, qual política ela vai gostar de fazer, a gente pode tentar fazer isso para melhorar a pessoa. Por exemplo, qual é a frase que eu tenho que falar para o Léo para ele se exercitar mais, ou para ele parar de fumar, ou para ele comer melhor? Então você consegue testar no Léo digital antes do Léo verdadeiro, e aí quando você apresentar para o Léo, você consegue mudar o estilo de vida ou melhorar uma coisa de saúde dele, que se você fizesse uma campanha geral para 1 milhão de pessoas, para o Léo não ia significar nada, entendeu? Então eu acho que um pouco do futuro de uma IA, talvez para vocês, seria você treinar um IA para ser um Léo e uma Lu digital, que consiga quase personalizar o conteúdo que vocês querem passar para cada uma das pessoas. Então, o jeito que o Léo digital vai falar para a mãe da Lu vai ser diferente do que o Léo iria falar para um cara que já tem pós-graduação em medicina. Entendeu? Então, acho que o futuro, talvez a gente consiga usar para algo do bem, uma tecnologia que, infelizmente,
devido aos incentivos, vão ser usados também para o mal, né? Então, a culpa não é da tecnologia, a culpa é de como é que você... Não, é impressionante na sua fala, Helder, terminando aqui, quando eu escuto a gente está com 1 hora mais ou menos de episódio aqui. Eu tenho uma pergunta antes de ir. Não vou embora, não. Como é que a gente flerta com o céu e o inferno na mesma ferramenta? Exatamente. Esse é o ponto assustador de IA. Você começou a falar um negócio, eu falei, cara, isso aqui é um absurdo que ele está falando, isso aqui não pode, é óbvio que está errado. Aí depois, em 5 minutos, ele deu uma outra aplicação, eu falei, gente, isso aqui é faculdade. Pois é. Isso na mão errada, brother. Exato. Né? Ele falou uma coisa que eu não tinha pensado, assim, mas eu já tinha visto. Eu vou lá no Twitter, na rede do ódio, tem muito cientista lá, então eu pego muita ideia lá. Mas é claro que o algoritmo ali é completamente maluco, né? E eu vejo lá, cara, por exemplo, assim, meu cunhado, ele é ex-militar, tá? Então ele falava, eu sou da artilharia, o outro é da infantaria. Agora, cara, o cara tá num drone, o cara tá dentro do quarto do cara e explode o cara. E às vezes o piloto do drone, cara, é um computador, cara, que não acabou. A Ucrânia tá sobrevivendo a uma guerra com a Rússia, que é com a tecnologia, e igual você falou, né, pelos motivos certos ou errados, é a forma que ela arrumou para se defender. Para daí alguém apertar um botão que não deve, cara, é um piscar de olho, né, cara? Exato, e esse é aquele, de novo, o incentivo errado, que é derrotar o outro país e tudo mais. Então, o uso militar da IA, esse, com certeza, um dos motivos que a IA está avançando tanto é para isso, né? A China, os Estados Unidos, não é para melhorar a sua busca no ChatGPT, não. Mas eu acho que você tem razão, porque que cada vez mais a gente ficar nesse mundo digital vai desumanizando cada vez mais. Né? O cara tá matando o outro ali com drone, mas tá sentado no quarto, não tá nem sentindo a mesma coisa, né? Então a gente perde um pouco da... Ô, Helder, será que a esperança não é que o mercado pode entrar, o mercado financeiro disso aí, ele pode entrar em colapso? Um dia eu estava olhando a NVIDIA, né, que é a ação que mais vale dinheiro na Bolsa dos Estados Unidos, o PL dele, o preço sobre lucro, acho que é 400. Você demora 400 anos para recuperar o seu investimento lá se você simplesmente esperar o dividendo. Ou seja, não tem prejuízo. Você não tem como recuperar esse dinheiro. Tem algumas pessoas, o Miguel Nicoleles está falando isso. Tá? O Miguel Nicoleles, eu não estou falando que eu concordo com o Miguel nada, não, mas eu gosto de ouvir pessoas inteligentes, mais inteligentes do que eu. Tenho certeza que o Miguel é mais inteligente que nós três aqui. O Miguel fala assim, cara, o que vai diminuir essa hype é que as empresas estão extremamente alavancadas de preço. Data center custa muito caro, gasta muita energia. Você está lendo alguma coisa sobre isso? E talvez isso seja uma regressão para a média. Falar, calma aí, bicho, nós estamos ultra acelerados. O que está rolando disso? Não, eu com certeza não sou economista, não sou expert para poder falar isso, mas eu, como CPF, eu acho que a gente está realmente vivendo uma bolha que o faturamento e o tipo de lucro não bate com o que está lá, né? Sem contar que uma empresa investe na outra, então, obviamente, essa coisa circular que não é sustentável a médio prazo, sei lá, a longo prazo ou até curto prazo. Então, eu acho que a gente vai ter, sim, grandes choques nesse sentido, mas que o potencial do MIA de revolucionar o mundo, isso eu não tenho dúvida que vai acontecer. Eu só não sei se o valor econômico bate com o potencial tecnológico disso. Eu, de fato, genuinamente acho que isso vai mudar em várias frentes, né? E o que é assustador é que é exponencial. Isso é uma coisa muito difícil a gente conseguir entender, porque nós somos pensadores lineares. Se você é um camponês da Idade Média na França, você consegue predizer 5 gerações para frente, porque o mundo mudava muito pouco antigamente. Hoje, se você for pensar como é que era a sua vida 10 anos atrás, 15 anos atrás, você fala, cara, como é que eu vivia sem GPS? Como é que eu vivia sem... Então não dá para você predizer... A avó já não ia conseguir prever o que a gente está vivendo hoje. Não, exatamente. Então essa é uma coisa super assustadora, mas por outro lado também é aquilo. Hoje não existe cura do câncer, mas talvez daqui a um ano alguns cânceres já possam ser curados. Entendeu? Então acho que tem um exemplo muito legal de um cientista americano que ele fala assim, imagina que existe um tubo de ensaio
e você é uma bactéria. E aí você coloca uma bactéria lá, e 1 minuto você tem 2, 2 minutos você tem 4, e aí você vai duplicando a cada minuto. E aí com 60 minutos você tem o tubo cheio. Com quantos minutos o tubo estava metade cheio? Com 59 minutos, porque cada minuto você dobra a quantidade. E aí com 58 minutos você tem 25% do tubo cheio. Com 55 minutos, somente 3% do tubo está cheio. Aí agora imagina que uma bactéria fala assim, cara, eu acho que a gente está crescendo demais, está muito rápido. Aí todo mundo fala, você está maluco, cara? A gente está aqui há 55 minutos e ainda tem 97% do tubo vazio. E aí com 59 minutos a gente fala, nossa, o cara estava certo, a gente está crescendo demais. Vamos agora dar dinheiro para os cientistas, vamos resolver esse problema. Aí eles criam 3 novos tubos de ensaios. Aí com 60 minutos um tubo está cheio, 61 minutos 2 tubos estão cheios, 62 minutos 4 tubos estão cheios. Então, quadruplicando os recursos, 4 terras, você consegue ganhar 2 minutos. Isso é ser exponencial. É muito difícil você predizer o que vai acontecer em pouco tempo. A gente não consegue visualizar isso. E o projeto Genoma Humano é outro exemplo. 14 anos de projeto, 2,7 bilhões de dólares. Na primeira metade, só 1% do genoma estava sequenciado. Todo mundo pensou, não vai dar tempo. Como é que a gente vai sequenciar o resto do genoma? Na outra metade, 99% do genoma foi sequenciado. Então é isso que eu estou falando. Assim, talvez esse podcast aqui, quem escutar 2026 já vai falar, isso aqui já mudou. Mudou tudo. Que é muito rápido. É isso aí. Então, qualquer coisa de predição, eu tento não fazer, porque seria o equivalente a você voltar no tempo e perguntar para o Pasteur quando é que a gente vai ter vacina de mRNA. Ele vai falar, como assim? O que é isso? Não existe. Entendeu? Então eu não tento fazer essa predição, mas o que eu tento falar é que as coisas vão mudar de uma forma que a gente nem consegue, talvez, entender. Aliás, deixa eu invadir aqui, ele falou de vacina de RNA, né, cara? Não importa se você ama a vacina de RNA ou não, né? Já foi publicado esse mês no New England Journal a vacina de RNA para influenza, e ela é muito melhor do que a outra, cara. E a despeito, né? Como diz o outro, né? A ciência não tá nem aí para nossa opinião e nem o futuro, né, cara? É muito legal. Então, que a pergunta que eu ia te fazer, talvez para a gente ir encaminhando para o final, para ajudar, assim, o pessoal da área da saúde, assim, que é uma pergunta que eu recebo frequente, talvez, dos meus alunos, e eu vou transferir para você para ajudá-los, que eu sei que é a dúvida é da maioria, de profissionais, que a gente lida com profissionais da saúde, que eu acho que eu sou público maior também. Hoje, para o grande público, não para nós cientistas, igual você trabalha nessas IAs mega especializadas, mas hoje o que está disponível para nós, no alcance do nosso computador, para qualquer... e eu vou colocar no leque profissionais da saúde, eu acho mais fácil pensar assim, tanto para utilizar nos seus consultórios ou para novos aprendizados. Ontem veio uma aluna perguntando coisa que eu não sabia mesmo. Ela falou assim, Lúcia, você sabia que agora tem uma inteligência artificial até do PubMed? Tem o PubMed IA? Eu não sabia que existia. Eu não sabia. Eu falei, olha, eu não sabia. Então, assim, até o próprio nome, vou usar esse exemplo que eu era 100% leiga, que existia, que gera... O nome PubMed já gera uma coisa que parece que é confiável, né? Só por ser PubMed. E aí você começou bem, e nós dois sabemos que grande parte, assim, sim, é mais confiável que o Google, talvez pensando em dado científico. Mas mesmo assim, o PubMed tem muita coisa que não é tão preciso assim. E aí hoje tem uma inteligência artificial do PubMed. Então parece assim, uau, deve ser bom. Que é isso que a pessoa pensa. O próprio nome que traz deve ser bom. E existe várias outras IAs para profissionais da área da saúde. Várias, né? Cada hora meus alunos chegam com um nome e eu como professora mais velha, eu não consigo acompanhar os jovens. Que cada hora chega com um nome diferente de uma IA da área da saúde que existe e que eu não sabia que existia. E aí o que eu queria que a gente fosse tentar ajudar, assim, tem como a gente falar o que presta, o que não presta, o que é bom, o que não é bom, prós e contras, para ajudar a galera no tanto de coisa que está surgindo? No dia de hoje. No dia de hoje. Eu acho que é super injusto esse tipo de questionamento para você. Já ouviu falar do FOMO, né? Fear of Missing Out, que é quando você... Eu fico com isso nesse mundo IA, porque não tem como... Ou você só passa o dia se atualizando todas as ferramentas que existem, ou você segue a sua vida e vai fazendo. Então, é injusto nesse sentido, porque não dá para acompanhar todas as ferramentas. Eu digo isso porque é muito fácil criar ferramentas. Esse do PubMed AI, nunca ouvi falar, mas a gente já tem a nossa própria versão dessa. A gente consegue criar em uma semana uma ferramenta legal que vai resolver um probleminha específico. Na verdade, eu criei uma startup de LLMs para a área da saúde para resolver problemas pontuais. Então, assim, não dá para você acompanhar tudo isso. O que eu tenho são listas que quando eu vejo uma ferramenta legal, eu guardo para mim num
bookmark lá que eu falo assim, pô, isso aqui é um negócio que funciona para mim e é legal. Agora, se tem 500 outras que dizem que é melhor, não sei o quê, tudo bem, mas legal, testa aí. Então, acho que é mais fácil você ensinar os seus alunos a avaliar o quanto que isso resolve uma dor, um problema dela de forma satisfatória, do que ser categórico, não, esse aqui vai funcionar melhor ou pior. Então, eu tenho, se quiser, a gente pode depois compartilhar umas listas de IAs que são específicas para literatura, biomédica, outra que faz isso, outra que faz aquilo, mas, assim, eu também não consigo acompanhar todas essas, né? Uma coisa que eu sempre falo é que não existe cabeça branca para essa IA generativa, porque isso é uma coisa muito recente. E esse é um dos problemas, porque os tomadores de decisão, geralmente, eles acham que eles é que vão entender o que está acontecendo, que vão fazer as melhores decisões sobre tecnologias, mas esse cara que foi muito bom na área dele, ele não tem ainda discernimento ou consegue acompanhar tudo que está acontecendo nessa área. Então, assim, eu acho que as instituições, elas têm que chamar cada vez mais os jovens, porque agora, ou velhos que estejam atualizados, e não simplesmente pela senioridade, entendeu? Então, esse é o momento para os jovens de um grande reset. Então, agora é o momento de você estar competindo junto com qualquer outro, porque é uma tecnologia que acabou de surgir. Então, o exemplo que talvez você fale é assim, olha, invista não só sendo um usuário, mas tentando realmente entender o que está por trás dessa ferramenta, como é que você melhora. Então, ensine a pessoa a avaliar e ter senso crítico sobre essa parte, porque isso vai fazer um diferencial enorme para a carreira dele. Porque, nesse momento, ninguém é o expert, está todo mundo aprendendo junto. Então, para a grande maioria dos profissionais da saúde que estão usando aí, não existe aquela IA que vai solucionar todos os seus problemas. Eu acho que é o que a gente sente, é isso assim, dependendo da sua dor, acho que cada uma consegue te ajudar de um jeito específico, mas todas, independente se ajuda ou não, acho que a resposta, que é o que eu dou. Eu pensava que eu estava errada em responder isso, assim, por não conhecer tão profundamente, assim. Mesmo aquelas que eu uso para algumas coisas, e que a gente também, a gente tem um nosso sócio que nos ajuda a desenvolver alguns prompts para resolver algumas dores que a gente tem, para ajudar alguns alunos, ser crítico, de não aceitar a resposta que venha dali como verdade verdadeira. De tentar julgar o tempo todo se aquela resposta foi útil ou não, se ajudou ou não, se foi o metiolate necessário para aquilo que você estava buscando, e sempre avaliar, e não, porque o que eu percebo que sempre essas perguntas vêm de pessoas brilhantes também, mas elas querem soluções com a preguiça de checar. Volta a preguiça. Exatamente isso. Assim, Lu, me fala uma que já dou e eu não tô a fim de checar. Eu quero a solução, e a solução eu vou confiar em você que é expert. E eu fico assim, mas eu que sou expert, eu não uso assim. Por exemplo, eu sou expert só, por exemplo, de ajudar a leitura crítica de artigo. Eu não faço assim. Então, tipo assim, como é que eu te indico algo que, quando eu uso para acelerar o meu trabalho, para me dar mais tempo, eu mesmo assim sou cautelosa, eu checo se foi isso mesmo. Lógico que acelera, mas eu não entrego o meu trabalho ainda 100% na mão de um computador. E é difícil aconselhar as pessoas assim, joga a resposta que vier, vai fundo que tá certo. Porque hoje as pessoas querem isso, né? Exato. Na área da saúde específica, eu não consigo fazer isso ainda. Não sei se tem alguma que faça. Eu acho que a resposta é essa, é que é impossível você acompanhar, porque é muito fácil você criar ferramentas narrow para algum propósito. O que eu sugiro você fazer é ter suas favoritas guardadas e falar assim, olha, se você quer fazer isso, eu uso esse. Mas se você me disser por que você prefere essa outra, legal, eu vou aprender com você, mas não é seu objetivo, não é seu dever saber de tudo, porque é impossível você acompanhar tudo. Não dá para fazer isso. Perfeito, galera. Tá vendo? Então, não existe caminho fácil. Não existe, não. Helder, tem alguma coisa que você gostaria de deixar como mensagem que a gente não te perguntou? Você falou, não, cara, que esse entrevistador mais burro, eles não perguntaram uma informação. Eu queria ter falado isso, eu pensei que eles iam me perguntar aquilo, a gente não perguntou. O que você acha? Eu acho que a gente tem que tentar voltar um pouco para as raízes, no sentido de
querer focar mais nas perguntas, encontrar as lacunas, do que na parte técnica, porque cada vez mais a parte técnica vai ser conseguir automatizar com o IA. Agora, aquele conhecimento que aquele expert tem naquela doença, isso vale ouro por enquanto. Então, eu acho que a gente tem que tentar pensar muito mais de como é que o cara, o que ele sabe, o que ele acha que vai ser importante para aquele campo, do que simplesmente apertar um botão e achar que aquele resultado que a IA está te dando é o verdadeiro. Então, por incrível que pareça, eu acho que a IA vai permitir com que a gente tenha mais tempo para poder se dedicar a voltar um pouco para a parte humana. E essa é uma crise que a gente está sofrendo, não só da crise de atenção, que parece que a nossa atenção está cada vez menor, mas uma crise de autenticidade. A gente não sabe nem se aquele WhatsApp de feliz aniversário que a gente recebeu, se foi escrito por um IA do seu amigo lá, ou se foi realmente o seu amigo que escreveu, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que entender que tudo bem o texto não ser perfeito, contanto que seja feito por humano, vai valer muito mais do que aquele texto lindo feito por um IA. Então, eu acho que a mensagem é essa, a mensagem é tentar voltar um pouco para essa imperfeição, para as coisas que no futuro vai valer mais o imperfeito feito por humano do que o perfeito feito por um IA. Lindo, Perfeito, é isso aí. Perfeito. Querido Helder, onde as pessoas podem te encontrar, cara? Para ter acesso a você, nas redes sociais ou no laboratório onde você trabalha? Onde que as pessoas podem publicamente ver as suas ideias? Porque, cara, o seu Instagram é muito legal, cara. É muito legal, tem muita coisa muito interessante e explode a cabeça da gente. Na verdade, eu nem quero ser popular que nem você no Instagram, porque eu gosto de poder falar as coisas que a gente faz no trabalho sem ter muito essa repercussão, né? Que você deve ter. Toda post que você bota lá deve ter muita coisa. E eu quero ter essa paz de espírito de poder falar as coisas que eu acho interessantes sem precisar agradar ou interessar todo mundo. Então, eu tenho o Instagram, que é Helder Nakaya, e tem o LinkedIn também, que eu posto as coisas mais em inglês para os cientistas que estão fora do Brasil. E aí lá eu tento falar mais de coisas profissionais do que está acontecendo nessa área de ciência de dados para a saúde, né? E quem quiser colaborar, é só me achar no PubMed e mandar uns e-mails. Legal. Luluzinha, onde as pessoas podem te encontrar? Eu estou aqui sempre no PepeCast e também lá no Instagram, Lucila _Costa. Meus amores, eu quero primeiro agradecer demais ao Helder por ter dedicado aqui um tempo com a gente, foi maravilhoso. Eu queria pedir uma última coisa para todo mundo que está aqui no PepeCast. Se você tem um dedo na sua mão, você vai pegar esse dedo e vai apertar seguir o canal aqui no YouTube e nas plataformas de podcast, tá? Vocês me encontram no Leo_Costa_PBE. E não se esqueça de sempre visitar o nosso site www.institutodepbe.com.br. A todos vocês, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Helder, tem que mandar beijo para todo mundo, tá? Um beijo para todo mundo aí. Tchau, gente. Grande beijo, pessoal.